pessoal, eu sou a Bianca Azevedo, Pedro Henrique Parezinho, Isadora Borrieiro, Brenda Moraes, Camille Alves Ítalo Trancoso e nós somos o podcast Liderando! Nós, Amanda e a professora Maria Silva, viemos hoje fazer esse projeto que seria gravar um podcast falando sobre o livro A Ilustra Casa de Ramírez, do autor Écio de Queiroz, lançado no ano de 1900. Então, fica aí com a vinheta. Ítalo, conta um pouquinho pra gente da obra. Bom, fazendo uma breve abertura sobre o que falaremos, sobre o que colocaremos em pauta nessa conversa e o que a obra nos mostra, é retratado um pouco sobre a situação em que Portugal estava sendo vista, tanto pelo autor quanto pelo próprio personagem, né? Um momento de decadência da monarquia, da coroa, enfim, muitos conflitos, e eu acredito que isso é retratado também no personagem, né? Algo querendo ser melhor, ser que nem o passado, mas num momento de transição, né? Tô sempre querendo mostrar a nobreza, todo aquele... Idealizando, né? Porém, não é isso que é representado, né? Então eu acredito que o período esteja bem atrelado ao personagem, né? De modo geral, a história busca bem elementos como a ironia, Otimismo também, o otimismo, alguém de mais algum? É uma obra que, ao meu ver, ela reflete muito no contexto histórico da época, porque a gente tem ali a proclamação da República de Portugal, que estava acontecendo, a queda da monarquia. As pessoas que não queriam que a monarquia caísse, ou que eles teriam que continuar. Essa briga de classes, né? Sim. E também condiz muito com o próprio movimento literário da época, né? Realista. Que saindo do pouco do lúdico. Por mais que o livro ele ainda assim tem um pouco, a gente vê ali uma narrativa épica acontecendo também, né? Porque as narrativas desse livro, a gente vê os antepassados ali do protagonista sendo militarizados, então saindo um pouco, por mais que ainda tenha essa idealização, sai um pouco disso e vira mais real. Sim, como por exemplo a irmã dele, né? Uhum. Como fala? Gracinha. Eu vejo que é um livro que ele não busca enfeitar, né, uma realidade. Ele realmente mostra a realidade ali, por isso que o nome é realismo. Não busca por eufemismos. Um livro até que me remeteu, foi o que a professora passou, que foi Dois Irmãos, né, também, se a gente perceber desse livro. É uma narrativa bem realista, e eu acho que é o mesmo linha de raciocínio desse livro isso aí. Sim, eu acho que o personagem que eu mais vi isso foi a irmã dele mesmo. Porque no romantismo a gente via que elas eram perfeitas, elas eram incríveis, as mulheres. Colocaram no pedestal. Sim, Idealizando. e lá teve a questão da traição, teve toda uma parte que mostrava esse outro lado da mulher. Eu queria ligar um pouco com o que a gente estava muito acostumado a ver no classicismo. Por exemplo, no livro Marília de Dirceu, que a mulher é bem idealizada. Uma deusa, né? Exatamente. Idolatrada. Sim, ela não é realmente. E agora que a gente tem um pouco mais da humanidade? Da humanidade. A humanidade dos personagens. Isso a gente vê também no protagonista, que no livro de Maria de Dirceu, como você descreveu aqui de exemplo, o protagonista, ele era o herói, ele era o bom moço. E aqui a gente tem um protagonista que é um anti-herói. Que mostra que também o ser humano tem um outro lado, não só nos livros onde tudo é perfeito. Mostra que o ser humano também consegue ter o seu lado obscuro. A humanidade, nós não somos perfeitos. Exato. A humanidade retrata a realidade, né? Como é conflituoso o ser humano, como... Ele tenta mostrar que ele é incrível, mas a gente vê que ele não é. Não é. Nem um pouco. Então, ele tenta muito... Não, tudo bem, continua. Ele tenta muito alcançar aquela grandiosidade dos ancestrais dele, mas ele acaba pelo caminho ali se
pedem, eu acho esse tema muito atemporal, porque a gente vê que não é de hoje que as pessoas elas têm esse sentimento de querer se mostrar alguém grandioso pra honrar a sua família. Quantos jovens a gente não vê hoje em dia que pensam, nossa, eu quero honrar os meus familiares, eu quero ser igual a eles, eu quero Você igual minha avó. eu quero fazer minha medicina porque meu pai fez medicina. Minha avó. Então é um tema que é atemporal, porque o Essa de Queiroz ele passa por isso. Ele literalmente ele passa por isso. A família dele eles são guerreiros, só que a partir da geração do pai dele isso foi decaindo, porque ele foi começar a trabalhar com saúde política e acabou que ele saiu mesmo disso. E por essa transição também, né, de se inspirar em alguém apenas vendo as perfeições, as bondades, tudo de bom, né, naquela pessoa, a gente vem também com esse choque de realidade, que é a mesma coisa que a transição do romantismo pro realismo. É uma pessoa se inspirando em algo romantizado, muito belo, e Vendo que aquilo não é verdade. exato, tendo um choque de realidade, como acontece com o personagem. Ele acaba se desvirtuando no caminho por não conseguir atingir a perfeição que foi contado, sendo que apenas os melhores momentos, né, foram citados a ele. Tem uma crítica ali da Aristocracia, sim. porque eles eram muito influentes, a família dele. Ele queria ser influente, ele queria ser político. E isso acaba, pra ele seguir esse nível, ele acaba fazendo alguns cortes. Exatamente. Eu acho que essa obra também ela segue com uma denúncia entre a aparência e a realidade, porque eles estavam idealizando muito Portugal, mostrando algo que realmente não era, né? É a aparência e a realidade. E a gente pode ver isso no livro também. E pelo contexto histórico, né? Que vocês falaram que Portugal estava numa transição, estava deixando de ser uma potência e se tornando Depois veio a isso. eu sinto no livro uma certa crítica à aristocracia, né? Então, porque a família do Gonçalo é muito influente. Ele queria ser influente também pra provar Ele podia ser alguém como os seus passados foram. Também esse livro serve também como uma crítica à mesquinhez, né, da sociedade na época. A falta de conhecimento na sociedade. Você fica tão bravo, chateado também com essa de querer ser sempre o líder, e ser igual o passado dele, que até quando a Gracinha, né? Tem um namoradinho ali, que é o André, e quando eles meio que separam, naquela época era visto como uma vergonha pra família, exatamente. Foi meio que, tipo, eles estavam sendo muito vistos juntos e aí depois nada começou a aparecer, casou, mas só foi mostrando. Não só um problema pra ela, mas também um problema como eles estão vistos socialmente. A família. Foi meio acobertado, mas E ainda mais quando o André se torna o governador da cidade que o pai dele já foi. E aí a gente fica bem pilhado mesmo com aquilo. Exatamente. Foi um desafio. E é muito irônico depois também, porque ele fica ali que ela se casou depois e ela meio que esse mesmo. Já mostra o realismo aí mesmo. Exatamente. Esse é o ponto. Voltando ao ponto que você estava falando, que a Gracinha, ela é o exemplo vivo da ela não é tipo idealizada. A mocinha. Ela também. Tudo bem? Não, mas é uma realidade que nos livros era ocultada. Exatamente. Romantizaram tudo certinho, o casamento, vou casar e ficar pra sempre. E na hora que ele descobriu, ele ficou nem se sentindo mal, mas ele saiu correndo de lá quando ele começou com os barulhos, né? Mas ele ficou meio que se culpando, mas falando de como escolha dela. Porque meio que ele fez eles voltarem a se ver de novo. Parece que ele sentiu mais uma vergonha do que algo como ai que triste. Mas uma
coisa mais... Como se ele tivesse realmente vergonha daquilo. Tipo, pensando primeiro no que os outros vão pensar, no que realmente, o que essa situação atrai na vida dele. Gente, queria fazer uma pergunta pra vocês. Cortando um pouquinho a obra, né? O contexto, o enredo. Vocês acharam esse livro difícil de ler? Um pouco. Então, assim, Então, só a minha opinião. Eu achei, assim, a escrita em si, em questão de palavras, eu não achei difícil essa parte. Eu achei difícil um pouco o tono. Porque Muito detalhe, né? conta com duas narrativas. sim. Né? A primeira narrativa ali dos ancestrais, sendo uma narrativa épica. Duas histórias em uma, né? Exatamente. Ele não cita o passado, ele conta o passado juntamente no presente. Pra você não um pouco confuso. Sim, a gente pensa... Então a gente pode até confundir. É uma fala, é um pensamento, é o que ele tá escrevendo? O que é isso? retrata essa... Eu fiquei um pouco confusa também, porque eu acho que a característica do autor, achei muito detalhe, né? Você vai ler, ele fala do detalhe grande. o livro grande, a mesa, o detalhe da mesa, e aí às vezes eu queria ir partir pra história e ele fala tanto detalhe, né? Mas isso é uma coisa pessoal minha, né? Tem gente que acha mais fácil, mais difícil. Eu particularmente não gosto desse tipo de leitura. Eu também não. Mas assim, o livro em si eu achei interessante. E também, como a Adriana falou, né? Aquele ego que ele sente, né? Aquela pessoa que todo mundo é o olho, ele sempre importa por que ele vê, o que ele foi, o que ele quer ser, entendeu? Ele sempre quer ter esse negócio, essa linhagem. Ele pode ser nada. Ele pode ser um cara bem medíocre, mas ele sempre quer ser. Tipo assim, não importa o que ele é como pessoa, o espírito dele, o que importa é como as pessoas veem ele. É tipo isso? Isso não. Uma mensagem que você talvez se levar é que ele, quer ou não, no fim do livro, ele chega a ser influente, ele consegue o que quer. Eu ia puxar isso agora. Por que a gente não parte para um novo patamar, deixando de falar do que ele queria ser ao que ele se tornou, né? Então, o personagem, ele acaba que atinge um certo status social, ele chega num lugar desejado, ele se tornou deputado, porém, como falamos anteriormente, se perdeu, se desvirtuou, perdeu suas origens, ideais, se tornou deputado através de traições, dívidas, favores, de contrato. Exato. E apesar de estar ali, ele acabou sendo corrupto, né? Infelizmente, amigo de corrupto. Infelizmente isso acontece na realidade. Uma pessoa que talvez se esforça pra conseguir aquilo não consegue. Outra pessoa Quanta gente eu já vi alguns políticos que eles eram pessoas muito boas, eles estavam querendo ser que nem parentes. No processo. Foi se perdendo e acabou acontecendo exatamente isso. a ganância subiu pra cabeça. cacete. Vocês não estão com sede, não? Eu sabia que Oferecimento: Água Cristal, pureza que te acompanha em todos os momentos. Cristal. Não, tem que ser cristal. Aqui Tem tem que ser cristal. só tem cristal. Anda, cristal. Já é existente. Com certeza, hein, olha. Sabor ao... Sim, nossa, você deu sede. Bastante. Falamos bastante de Só é tomar a sede. Sim. Minha sede foi Se pegar na cristal. primeira, Com certeza. Nosso patrocínio de hoje. Nosso patrocinador aí, muito obrigado, Cristal. Obrigada. Galera, vamos fazer aqui agora um quadro pra descontrair um pouquinho. A gente tem algumas perguntas, a gente falou bastante. Algumas perguntas descontraídas sobre os personagens do livro. Responde quem quiser responder alguma coisa, por favor. Qual personagem vocês levariam pra tomar um café? A gente tá pensando nessa pergunta. A gente já tava doida pra responder, eu tava aqui quieto pensando nessa pergunta. E eu vou ser bem julgada aqui, mas eu levaria o protagonista. Eu sei, nossa, isso. Ela tava falando quando ela tava odiando o protagonista antes de ligar a câmera, gente. Sem querer esculachar ela. E eu particularmente levaria ele porque eu acho que ele é uma pessoa muito real. Eu acho que. Não no ponto que ele chegou no final do livro.
Acho que no final do livro eu não ia querer conversar com ele, não. É. Mas, Conta que ele tentou. não, a trajetória dele, ver ele se perdendo aos poucos, eu acho que quem nunca passou por isso, de às vezes tomar atitudes covardes, de às vezes você falhar. E por mais que a gente goste de apontar o dedo e criticar a ganância, o egoísmo dele, o ego dele, eu vejo com ele alguém que eu teria um diálogo. Alguém com quem eu poderia falar dos meus erros e ele falaria dos dele, sim, sabe? Apesar das aparências, alguém verdadeiro. Sim, alguém que pode ser muitas coisas, mas verdade. Tenso, né? Cara, eu acho que eu levaria o marido da Gracinha. Porque, gente, se um dia ele descobrir que ele infelizmente foi corno, eu vou sentar e falar, conversa comigo. Deu dó, Eu vou. Mas ele passa uma. Por mais que ele não seja muito. bastante. Sim, ele. Ele tá. Ele. Sim. Levaria. Acho que Sim, eu mas levaria a ele é Gracinha. simpático, ele é simpático. Exatamente. Levaria Gracinha. Levaria, ela seria suporte. Sim, A Gracinha também levaria. Sim, então nossa, Gracinha sim, também. Ela saberia que meu top 2. Se a obra fosse uma série ou um filme atual, quem interpretaria quem? Eu sou protagonista sempre, né? Então, essa pergunta pode ser levada para os dois lados, entre a gente ou entre um ator. Quem já foi? Quem já foi traída? Eu colocaria. Eu colocaria pra interpretar o protagonista o Wagner Moura, principalmente na época que ele foi jovem. Nossa, no auge dele, assim, ficaria perfeito. Ele teria o sustento de criar um anti-herói. Eu jurava que você ia falar o Valdir. Não, Vou levar, nossa. Mano, eu pensei pro lado da gente aqui. Eu acho que talvez eu interpretaria um protagonista. sério. Eu acho Você é um ser interessante, sabe? Uma nova ter- versão. ser alguém tão complexo, sabe? É porque a melhor família, tipo, pelo menos ela, sei lá, ela é muito boa, assim. Ia ser legal ver a versão dela assim, obscura, ia ser. Não, Eu acho muito interessante você tentar interpretar novas visões, uma visão que você nunca teve. Então, eu acho que seria muito interessante você interpretar, você no caso. Mudar a personalidade. Mudar a personalidade, Sim, exatamente. Gracinha ou. Família é muito Ítalo. Nossa, Sem querer ofender, verdade. então pra mim é sua cara. Tá assim? Não, tem Seria o protagonista. Com certeza, sempre. É igualzinho. Brincadeira. Pra encerrar aqui, o que a Alba ensinou pra vocês? Como um todo, assim. Ensinou muito a não confiar logo de cara. Cara, me ensinou que às vezes pessoas. Não sei se muito a ver, mas pessoas que a gente acha que é uma coisa, é o contrário. A aparência e a realidade dessas não é. Nem tudo que é luz é ouro. Né? Sim. Eu acho que É desse tipo. Eu acho que Dentro do que parece. a lição de moral da obra ficou bem explícito durante a nossa conversa aqui, que a palavra-chave é transição e aparências. É sempre uma transição de como a gente citou anteriormente, do romantismo para o realismo, do passado para o presente, várias citações da obra. Tá sempre tudo mudando, querendo ser e nem sempre sendo, né? Então acho que a palavra-chave é essa, transição. Não, que gosta da moeda. E eu tô querendo tomar essa questão de Ai. Bom, acho que foi isso, né, gente? Bom, gente, essa foi a nossa conversa. A gente agradece por ter ouvido. E é isso aí. E segue literando pra mais. Espero que vocês tenham gostado, interagido, amo essa proposta aqui. E é isso, gente. E um abraço do 3 a gente fala literando. 1, 2, 3. Liderando!